Olá, meu povo! Pode Conversar está começando. Hoje, bem diferente o nosso cenário, né? Pois é, a gente está fora do estúdio porque o nosso convidado hoje é um amigo das antigas. A gente se conhece desde menino, né? Ali morando na mesma região, na Vila do Denox, por ali, né? Então, estou recebendo hoje aqui o nosso amigo, advogado e parceiro também, o nosso amigo Pedro, né? Maravilha. Tudo bom, Pedro? Tudo em paz, Josenberg. Também quero cumprimentar, né, a todos os internautas, todos os seguidores, né, do Portal Oroz, da TV Oasis. Sempre digo que Josenberg hoje é uma referência, né, nessa questão da publicidade, né, da comunicação. Tem feito um trabalho de relevância, né, um trabalho que tem se destacado. Então, é um prazer estar aqui, Josenberg. De antemão, obrigado pelo convite, tá certo? Espero poder colaborar muito, né, com o Pode Conversar aqui do nosso amigo Josenberg, né? Prazer. Olha, o Pode Conversar é sempre aquele encontro que a gente se encontra para trazer temas de relevância para os nossos amigos que nos acompanham no Oroz, na região, no Ceará e pelo Brasil e mundo afora, já que a gente chega em todos os cantinhos desse mundo de meu Deus, Pedro. E para que as pessoas entendam esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, quem é o Pedro? Pronto, maravilha, vamos lá. Primeiramente, né, hoje o Josenberg ele mostra que o seu trabalho, ele não se limita, né, ao seu espaço físico. O Josenberg tem um estúdio, certo? É onde ele faz suas matérias, onde ele faz o Pode Conversar. Mas hoje, né, devido à nossa condição física, né, sendo eu pessoa com deficiência, que necessita de cadeira para se locomover, o Josenberg decidiu, né, vir até a mim para a gente poder realizar esse momento. Então, isso é uma demonstração, Josenberg, de inclusão, certo? E isso eu luto muito pela inclusão, né? Porque a gente sabe que os espaços físicos ainda são muito deficientes. Certeza. Certo? Eu costumo dizer que a deficiência não está em nós, enquanto pessoa com necessidade especial, com deficiência, mas está nos espaços, né, que não tem a devida acessibilidade. Então, meu muito obrigado ao Josenberg por perceber, né, por ter essa sensibilidade e vir até nós para que pudesse acontecer esse momento. Mas vamos lá, acredito que aqui no município, né, boa parte da população já me conhece, mas como o Portal Oroz, a TV Oasis, né, já deixou de ser de ter um alcance apenas municipal, hoje já tem um alcance aí estadual, né, a nível de Brasil e talvez até para o exterior também. Também, né, tem muita gente que acompanha a gente aí. Olha por esse mundo de meu Deus no exterior. Então, hoje eu estou aí, né, ao vivo aí para o Brasil e o mundo, né? Certeza. Que coisa boa. Então, meu nome é Pedro, certo? Sou natural daqui de Oroz, nascido em 1994, né? Nasci com uma síndrome muito rara, chamada de síndrome de Charcot-Marie, e sempre tive as minhas dificuldades, né, as minhas limitações, porque a síndrome ela é degenerativa e progressiva, né? Então, eu andava com dificuldade, né, escrevia com dificuldade, mas graças a Deus a gente aprendeu a superar essas limitações, né? Ainda na adolescência, Josenberg, com todas as dificuldades, né, com todas as limitações que a deficiência me impôs, mas a gente conseguiu ter uma adolescência e uma infância muito boa, cara. Sabe, eu lembro que foi um desafio aprender a andar de bicicleta, né, e meu saudoso pai, hoje já falecido, né, descansa no Senhor, mas eu lembro-me muito bem ainda que ele tinha um comércio. E ele pegava a bicicleta de um cliente dele, Josenberg. Aquelas Monarch, né, grande, com a garupa, né, para levar alguém. E aí, meu pai, ele começou a me ensinar a andar de bicicleta, né. Levei várias quedas, ralava o joelho, se machucava,
mas nunca desisti, né? Aprendi a andar de bicicleta. E deixa aqui só lhe interromper. Pense num menino danado que deu trabalho, né? Rapaz, Menino danado, falar, e desde pequeno. Pai e maninha começaram a ficar com os cabelos brancos mais Bem cedo. cedinho, viu? Eu me lembro demais. Isso rapaz. é verdade, Rosenberg. Durante alguns anos a gente trabalhou no mesmo local, eu e seu Isso. pai, a gente conversava bastante. Ele dizia, pai, pensa num rapaz que me deu trabalho. Mas assim, Rosenberg, eu tinha duas opções, cara. Ou eu me entregava à deficiência, né? E ia viver uma vida pacata, né? Ia viver uma vida acomodada. Ou então eu dava a volta por cima para superá-las, né? E aí eu preferi dar a volta por cima e superar essas limitações, né? Enfim, aprendi a andar de bicicleta, né? Aprendi, tinha um desejo de jogar bola, né? Vi os colegas jogando. E aí o meu primo, né, Alisson, que também hoje é bacharel em Direito, certo? Alisson, ele sempre foi um primo muito presente. A gente nasceu e aí a nossa infância e adolescente foi juntos, né? A gente passava bastante tempo com a nossa avó, né? Nossa avó Carleusa, a quem eu amo de coração, uma pessoa de um coração gigante. E aí eu lembro-me que, ainda na adolescência, a gente decidiu frequentar uma escolinha de futebol, né? Uma escolinha muito conhecida aqui no município, que é a escolinha do Adriano Douglas, né? Já tem história, né? Já faz muito tempo que a escolinha de futsal de Adriano Douglas existe, né? Então a gente começou a frequentar, e no começo foi um desafio, porque devido às limitações eu não conseguia correr. Então logo de cara eu percebi que não dava para ser um mestre da vida, né? Então de pronto, vou procurar ver a possibilidade de ser goleiro, né? E aí, Rosenberg, comecei a desenvolver a prática do futebol, fazendo a função de goleiro, né? E na época, com todas as limitações, mas conseguia ter um destaque, né? Lá em casa eu tenho alguns troféus, algumas medalhas, né? De interclasse, de campeonato que a gente participava e que a gente conseguiu, né, lograr êxito, né? E essa também foi uma das conquistas, né, de superação que a gente teve na adolescência. E aí, enfim, as demais brincadeiras, né, os entretenimentos da época, jogar bila, soltar peão, né, que hoje em dia, infelizmente, não se tem mais, né? Mas era um tempo bom, né? Era um tempo em que a gente realmente tinha uma infância muito boa, e você muito sempre saudável, foi muito, né, bom em todas essas brincadeiras. Sempre, Josimeg, eu sempre procurei dar o meu melhor, sabe? Tudo que eu fazia, até hoje, tudo que eu faço, eu procuro dar o meu melhor. Me entrega até demais, sabe? Me entrega até demais e às vezes acabo levando um puxãozinho de orelha da mãe, da esposa, que eu sou muito intenso em tudo que eu faço, sabe? Mas isso eu percebo que me ajuda, né? Eu consigo, dessa forma eu consigo vencer as barreiras, né, que a gente encontra pela frente. Com certeza. Certo? E aí a nossa adolescência foi muito assim, muito de superações, né? Até que em 2012, né, quando eu ainda jovem já, entrando ali na fase dos 18 anos, né, tinha 18 anos de idade na época, eu me acidentei de moto, né? Acho que você lembro demais desse episódio, bastante, né? Ali na Ponte de Oroz, na época muito imprudente, né? Aquela euforia da juventude, não pensava nas consequências, e aí acabei me envolvendo nesse acidente, que foi quando a gente ficou definitivamente, né, na cadeira de roda. E foi mais um novo desafio, meu amigo. Foi um novo desafio porque eu já estava habituado, né, com a minha vida, tendo as limitações, mas conseguindo superá-las, né? E aí o novo desafio agora era superar as limitações que a cadeira de roda ia me impor, né? E não foi fácil. Eu acredito. Não foi fácil. No começo foi muito complicado para mim conseguir aceitar, né, a condição. Muito complicado para mim me adaptar a essa vida, né? Até porque eu tinha uma vida muito ativa. Eu acho que o pior desafio que a gente sempre tem é a nossa mente, né? Isso. É o nosso maior inimigo, a nossa própria mente, que ela impõe a gente alguns limites e a gente tem que buscar receita para a gente burlar, fugir desse comando que a mente tem. Perfeito. E eu aprendi esses caminhos no caminho que eu acho que todo mundo deveria buscar, através
de Deus. Que coisa boa. E é isso, né, que eu quero adentrar agora, na questão da fé, né? Apesar de todas essas questões que eu já citei, de limitações físicas, de dificuldades, barreiras que a gente encontrou, né, na infância, na adolescência e na juventude, mas o que sempre me deu assim condições de superá-la foi a minha fé em Deus, Josenberg. Né, no ano de 2005, né, a gente tomou a decisão de se entregar verdadeiramente a Deus, sabe? Eu disse, a partir de hoje eu estou deixando as minhas vontades de lado para priorizar o reino do Senhor, né? E quando foi no ano de 2012, foi um ano que eu estava um pouco negligente na fé, sabe? Tinha me distanciado um pouco de Deus, né? Estava mais voltado para os meus próprios desejos, para as minhas próprias vontades. E aí, em 2018 foi um choque de realidade, quando eu passei por esse acidente, porque assim, muitos dos amigos, né, sumiram, certo? Não todos, eu não posso ser ingrato porque e nem negligente nesse sentido de generalizar, porque alguns permaneceram, mas a grande maioria sumiram, né? E aí eu tive um particular muito bom com Deus, né? E foi onde eu percebi que não adiantava a gente se distanciar dos caminhos do Senhor, se distanciar da presença de Deus, porque as consequências são terríveis, amigo. Com certeza. Né? E assim, a fé para mim hoje, ela é a minha base, ela é o meu pilar. E eu me apego muito a um texto bíblico que diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que a gente não vê, né? Então assim, eu já tenho convicção de que eu vou alcançar os meus objetivos, meus sonhos, meus desejos, não porque eu sou bom, certo? Mas porque tem um Deus, né, que cuida de mim e que cuida dos meus planos e dos meus projetos, né? E aí, nessa volta, né, para Deus, para os caminhos do Senhor, foi onde eu comecei a perceber que eu precisava constituir uma família, né? E aí consegui encontrar uma pessoa excelente, né, que é a minha esposa, a Nayane, né, também hoje bacharel em Direito, certo? Uma pessoa que eu posso dizer, Josenberg, que foi um presente de Deus, cara. Um presente de Deus. Uma mulher compreensível, uma mulher que sempre esteve ao meu lado, certo? E aí, no ano de 2013, um ano após esse acidente, a gente entrou no relacionamento. 2014 a gente já casou, né? Então foi algo muito rápido, sabe? Certeza. Eu digo, rapaz, eu vou deixar a mulher fugir daqui não. Vamos amarrar bem direitinho aqui o negócio. Daí aí casamos em 2014, debaixo da bênção de Deus. 2017, né, nós engravidamos, né, o nosso primeiro bebê, que é o Caleb, hoje com 6 anos de idade. E a partir de então, as coisas começaram a fluir na nossa vida, Josenberg. Em 2017 eu comecei o curso de bacharel em Direito, e aí foi um novo desafio, Josenberg, porque na época eu já era casado, né, então a gente já tinha filhos, e tanto eu como minha esposa iniciamos no mesmo período da faculdade, né? Então imagina aí a correria, né? E assim, em outra cidade. Isso. Que é outro desafio também, justamente. Né? Um grande desafio. Enorme, enorme. Na época que eu consegui passar no vestibular, a UniVS, né, que é a faculdade aqui mais próxima da gente, que tem um curso de Direito, né, hoje, atualmente. Mas na época, em 2017, a UniVS não tinha o curso de Direito. Então eu tive que matar urso e leão todo dia. Todo dia eu tinha que matar um urso e um leão para me deslocar até a cidade de Cajazeiras, no estado da Paraíba. Né? Então a gente saía daqui de Oroz 4h30 da tarde, em uma Topic. Agora você imagina aí o desafio, né? Para entrar numa Topic e para sair. Certeza. E a gente chegava meia-noite aqui em Oroz de volta, né? E todo dia era esse percurso, Josenberg. Realmente todo desafios eram gigantes, gigantes, né? Cara, gigantes. Se não fosse Deus, Josenberg, como a base da minha fé, eu não teria conseguido vencer esses obstáculos, sabe? Mas Deus, ele sempre foi muito generoso comigo, cara. Sempre foi a base para mim conseguir chegar onde a gente chegou, né? Sempre priorizando o reino dele e ele se responsabilizando pelo resto, né? E aí eu lembro, Josenberg, que um dos maiores desafios realmente era essa questão de entrar na Topic e sair.
Porque eu precisava do auxílio de 2 pessoas, né? E meu saudoso pai, a quem eu jamais vou esquecer, né? A gente se conforma, né, com a partida, mas a gente jamais esquece, né? E meu saudoso pai, eu lembro que todos os dias ele me colocava dentro da Topic, juntamente com o motorista, e quando eu chegava, ele estava me aguardando para ajudar a sair da Topic, né? Então, assim, foram 5 anos de muita luta. Mas a gente venceu, né? Venceu. A gente superou. E hoje o Pedro é muito conhecido pelas bandeiras que você levanta aqui. Isso. Não só em Oroz, mas na região, no seu trabalho. Principalmente na defesa do nosso povo. Principalmente o mais humilde, né? Justamente. Né? E assim, ele tem abraçado causas que o nosso povo há muito tempo precisa, principalmente essa questão das pessoas portadoras de algum tipo de, eu não chamo nem de deficiência, mas de eficiências especiais. Isso. A gente, por algum tempo, Josenberg, teve algumas alterações, né, de nomenclaturas. A gente já era denominado como pessoas com necessidades especiais, né? Aí, posteriormente, houve uma alteração para pessoas portadoras de deficiência. E hoje, né, a gente usa a nomenclatura simplesmente de pessoas com deficiência, certo? Porque assim, a gente não se vê como ser uma parte diferente das demais dentro da sociedade, tá entendendo? Então, por que especial, né? Então, por que especial? Já que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, se a gente consegue superar as nossas limitações, então costumo dizer que a deficiência está na cabeça das pessoas. Concordo plenamente. Né? E não na gente. Né? Essa questão das nomenclaturas, né? Eu nunca me importei muito com essas nomenclaturas. Por exemplo, recentemente eu passei por um episódio, eu fui ofendido por ser deficiente visual. Isso quando a gente é menino velho, a gente brigava, né? Hoje em dia, não me ofende. Justamente. Não me ofende, porque eu sei que quem, às vezes, acaba, de alguma forma, ofendendo a gente, eu olho para aquela pessoa e digo, essa pessoa está precisando de ajuda. Sem dúvida, cara. E eu posso ajudar essa pessoa. Isso. Então, Deus mostra o caminho para a gente superar com isso, certeza, né? E a idade também vai ajudando a gente também, amadurecer, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai deixando para lá. Verdade, meu amigo. E não releva mais, a gente aprende a absorver só o que nos faz bem e que nos faz crescer. Com certeza. Isso Deus nos mostrou o caminho. Que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Ele nos ensinou, né? A fazer o bem, até mesmo aquele que nos faz o mal, né? Então, assim, a gente vai levando, vai vencendo, né? Vai vencendo. Tal. E eu costumo dizer que a gente colhe o que a gente planta, sabe? Concordo plenamente. Né? Então, se eu sou uma pessoa que planta amor, que planta compaixão, eu vou colher isso para minha vida, né? Certeza. Agora, se do contrário, meu amigo, aí, infelizmente, a colheita ela é bem dolorosa, né? A semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Isso, meu amigo. Justamente. É isso, simples. Perfeito. Plante o bem, vai colher o bem. Com certeza. Bom, plantou o contrário, é o contrário que você vai absorver para a sua vida. Essa é a frase, uma das frases que eu enxergo com o maior fundo de verdade que a gente tem hoje. Né? Que a semeadura realmente ela é opcional. Agora a colheita, você não tem como se esquivar, né? Certeza. Eu posso trazer até um exemplo aqui, Josimar, já que a gente já falou muito sobre fé, sobre Deus, né, do episódio do ladrão da cruz, por exemplo, né, que a Bíblia diz que o ladrão da cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Deus se lembrou dele, ele alcançou a salvação. Só que Deus não livrou ele das consequências do que ele fez na vida pregressa, porque ele estava ali na cruz, né, pelos atos que ele havia cometido. Então ele sofreu as consequências dos atos dele, certo? Mas, por outro lado, Deus foi misericordioso e concedeu a salvação a ele. Então é por isso que essa frase ela tem uma grande verdade. A semeadura ela é opcional. Ele poderia ter escolhido um caminho melhor para a vida dele e não estar diante de uma situação daquela, né? Mas ele pagou pelo que fez, né? Ele colheu aquilo que ele plantou.
Então isso é uma verdade muito grande hoje em dia. Certeza. Pedro, já que você está aqui, eu estou do lado de um advogado, muito bom por sinal, eu vou lhe explorar um pouquinho. Fica à vontade, meu amigo. Ultimamente, o povo de Oroz ele tem vivido um problema que não é de hoje, é um problema antigo que se renova a cada ano, que se agrava a cada ano. Código de Defesa do Consumidor. O tema aqui é a falta constante de água nas partes altas da cidade, ou nos bairros altos da cidade, como o Conjunto Ananias Viana no BSG, o Alto da Válvula, Mutirão Wellington Júnior, onde eu moro, e que já vivencio na pele esse problema, o Alto São José, lá o Bom Jesus, Mutirão Bom Jesus, o bairro de Fátima. Esses são os principais bairros que sofrem há anos, e quem me acompanha desde lá do início do Portal Oroz, né, lembra as vezes que eu já bati nessa tecla. Né? Os vídeos antigos não me deixam mentir. Isso, é verdade. Não me deixam mentir. Inclusive, Josenberg, esse problema ele é um problema antigo. Muito antigo. E corriqueiro, né? Corriqueiro. Porque assim, a gente teve agora um problema nessa questão da falta de água, foi um problema geral. Certeza. Né? Toda a população oroense foi atingida, né? E aí, a gente viu que você levantou essa bandeira, né, foi à luta ali pelos direitos da população, né, fez questionamentos, ensinou a população a reclamar, né, da forma correta, certo? Da forma legal, né, passando os meios de passar essas reclamações. Né? Exato. E assim, a gente vê que por você levantar essa bandeira, houve também algumas retaliações, né? Com certeza. Infelizmente, né? Infelizmente. Você estava promovendo o bem, mas houve essas retaliações. Agora, a grande questão é, Josenberg, qual é a justificativa, né, para essa falta d'água geral no município de Oroz? A justificativa é que era um problema da Enel, justo, né, que impedia da CAGES fazer a distribuição. Fornecer, né, a distribuição de água da forma correta. Até aí tudo bem. O problema, Josenberg, é que essa problemática da má prestação de serviço por parte da CAGES, né, na questão de distribuição de água, não é de hoje. Não, de jeito maneira. Não é de hoje. Então, houve essa exceção, né, que teve um problema externo que dificultou o trabalho da CAGES, tudo bem, a gente até leva em consideração. Agora, como justificar, né, essa falta de água constante nas partes mais altas do município de Oroz? Para quem mora no centro, tranquilo, é uma maravilha. Né? A gente não tem esse problema. Eu moro no centro, eu não enfrento esse problema com constância, certo? Mas minha sogra, ela mora no bairro São José. E minha sogra, mensalmente, Josenberg, ela tem problema com a falta de água. Ela passa de 10 dias, 15 dias sem chegar água na casa dela. Eu acho que em 2018 nós chegamos a ficar, se eu não me engano, 28 a 29 dias sem água. Olha aí. Imagina a situação. Um absurdo. E assim, ontem eu estava lá no... Mas eu posso fazer só uma perguntinha, Josenberg? Só uma perguntinha que não quer calar. Passou quantos dias sem água? 28. No final do mês o papel chegou? Chega antecipado, rapaz. ó. Chega antes. O problema é esse. O problema é esse. E se chegasse, faltou esse tempo todo, passou 10 dias sem água, vamos descontar aqui o valor, mas não chega. É esse o grande problema. O problema é esse. E assim, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. É bem claro. O direito do consumidor tem que ser respeitado. Com certeza. Aí, diante desse problema tão grande, o que o consumidor tem que fazer? Mas antes de você responder, ontem eu estava no Alto da Válvula, que eu acabei esquecendo, e um senhor disse assim: Josenberg, você prestou atenção que antigamente era só no verão que acontecia essas faltas de água, e agora está se agravando tanto que agora no inverno a gente está com o mesmo problema. Você viu aí? Rapaz, que é um período que, graças a Deus, a gente é bem abastecido aí pela providência divina, né? Estava lá eu esses dias, 11h30 da noite, na biqueira parando água, nos baldezinhos. Ainda bem que Deus mandou a solução. Deu para segurar 2 dias. Eu vi os stories do pois senhor, é, né? O senhor carregando os baldes. Mas isso aqui
Tem até um vídeo que eu até mandei para você, eu até compartilhei nas redes sociais, na TV Oasis, de um vídeo que a gente chamou até na época o meu amigo Vandenberg Belém da TV Diário, e o pessoal lá com as bacias, com os baldes, revoltados. Não é para menos, né? Não é para menos. Não é para menos. Não é para menos. E aí, Josimé, o que acontece? Nessa relação, né, nessa relação entre o cliente e a CAGES, ela é uma relação de consumo, certo? Ela é uma relação de consumo, e sendo essa relação de consumo acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, assim, o consumidor, ele tem os seus direitos resguardados. Certeza. Certo? Ele tem os seus direitos resguardados. E esses direitos, eles não podem ser violados. Porque a partir do momento que, de uma certa forma, a CAGES viola os direitos do consumidor, né, através da sua má prestação de serviço na distribuição de água, ela está ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Certeza. E isso dá uma abertura, né, para que o consumidor ele possa recorrer aos meios legais para tentar reparar o dano que ele sofreu. Porque se você passa 20 dias sem água, Josenberg, você tem um dano, né, ocasionado, e às vezes um dano terrível. Exatamente. Né? Por exemplo, para quem tem alguém em casa, né, de idade, acamado, já me procuraram, pessoas desesperadas porque não tem água sequer para dar um banho nos idosos, nas crianças que estão deixando de ir para a sala de aula, porque não tem água nem para fazer o café, dirá o almoço. Olha aí, para quem tem condições de comprar uma água mineral para usar, né, para fazer um alimento, ainda vai. Só que a gente sabe que boa parte da nossa população ainda é uma população vulnerável, financeiramente falando. Certeza. Né? E aí, para eles, é um problema enorme, gigante. Né? Mas já que a gente está tratando, Josenberg, sobre legalidade, eu queria trazer aqui para você e para todos, né, que estão aí nos ouvindo, o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Excelente. A respeito dessa relação entre cliente e a CAGES, né, no caso, que é a empresa fornecedora, né, de água para o município, certo? O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o fornecedor de serviços, ou seja, aquele que presta algum serviço à população, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua função, sua fruição e riscos. Aí o parágrafo 1º, né, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre quais são esses defeitos, né, esses serviços defeituosos, certo? E aí aqui diz o seguinte, o parágrafo 1º: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Olha só como o Código de Defesa do Consumidor ele é claro. Ó. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode esperar dele. Levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais, aí aqui tem os serviços defeituosos, né? Inciso 1º, o modo do seu fornecimento, né? O modo em que é fornecido esse serviço. Se ele é fornecido de forma inadequada, se ele está gerando um dano para o cliente, ele está com um serviço defeituoso, certo? Que é o que está acontecendo. Inciso 2, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam. Inciso 3, a época em que foi fornecido. Então, ou seja, a empresa Josenberg, que é responsável pela distribuição de água, pela distribuição de energia, ela tem uma responsabilidade objetiva. Certeza. Certo? Uma responsabilidade objetiva. O que é isso? Essa responsabilidade objetiva. O que ela significa? Que se a empresa causou um dano para o consumidor, ela vai ter que reparar esse dano. Certo?
Doutor Pedri, o que eu, enquanto consumidor, preciso comprovar para ter essa reparação do dano? Só o nexo causal, ou seja, só a relação de causa, que o dano foi gerado pela má prestação de serviço pela empresa, certo? Eu tenho um caso bem específico, que trata-se de um pescador, que ele há mais de 15 anos é cliente da CAGES, aqui no município de Oroz. E geralmente a média de consumo dele era R$ 35, R$ 40, que é padrão para quem, né, pescador, que não tem uma família muito grande, né, que tem uma baixa renda. E aí, quando foi depois de 15 anos, né, sendo cliente, e sempre vi nessa média de gasto, né, de água, ele foi surpreendido com uma fatura de R$ 750, meu irmão. Isso assusta. Assusta. De R$ 35, Josenberg, subir para 750, alguma coisa está errada. Concorda? Certeza. Concordo plenamente. Pronto, foi o que ele fez. Foi até a CAGES, pediu, né, solicitou que a CAGES fosse fazer uma vistoria lá no idômetro dele e olhar se tinha vazamento na residência, né? A CAGES foi, fez o procedimento e o laudo final atestou que o idômetro estava normal e que não havia vazamento na casa dele. Então, se o idômetro estava normal e não havia vazamento, Josenberg, por que teve esse aumento todo? Certo? Por que teve esse aumento todo? Se levando em consideração que os meses anteriores ele pagava R$ 35. E de um mês para o outro, ele aumentou o gasto 100 vezes mais do que ele pagava? Um absurdo. Sem lógica, né? Sem lógica. Sem lógica. Então aí, o que a gente fez? Tentamos resolver amigavelmente. A empresa não quis acordo, certo? A gente foi para uma audiência de conciliação, a empresa não quis acordo. E aí, a gente está com o processo em andamento e levando em consideração a jurisprudência que nós temos hoje, é uma causa praticamente ganha. Por quê? Porque isso tem acontecido não só com esse pescador aqui do município de Oroz. Isso tem acontecido com boa parte da população. Que é abastecido pela CAGES. Pedro, e por isso mesmo que eu trouxe você aqui para a gente debater sobre isso, porque conhecimento é poder. Isso. E eu quero mostrar aos consumidores de Oroz que eles têm o poder nas mãos para buscar os seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor garante a você, consumidor, a nós, consumidores, todo respaldo legal. Todo respaldo legal. Então, assim, a gente tem que buscar os nossos direitos. Com certeza, com certeza. A produção já está avisando que a gente já está sem tempo, mas, assim, eu quero lhe convidar, Pedro, para vir outras vezes, para a gente trazer não só esse, mas outros temas também. Depois a gente vai vir aqui para a gente falar também de outra empresa que infelizmente tem prestado um serviço terrível para a população, não só do Oroz, mas do Ceará inteiro, que é a Enel, né? Não é à toa, né, que tem uma CPI instaurada, certo? E que agora, na última sexta-feira, né, a gente teve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Oroz, justamente para colher os depoimentos, né, das pessoas que foram prejudicadas e documentos para fundamentar essa CPI. Certeza. Então, assim, são muitas denúncias, né, são muitas reclamações a respeito das duas empresas. Certeza. Inclusive, a gente está, com o apoio aqui do Pedro, a gente está com uma abaixo-assinado que a gente vai trazer até o Ministério Público para levar o conhecimento, né, Pedro, do Ministério Público sobre essa problemática aqui de Oroz, que ela não é nova, não é esse caso hoje, agora. Há vários anos que esse problema da falta d'água nas partes altas de Oroz, ele só se agrava cada vez mais. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer, Pedro, a sua presença aqui. Como eu disse, a gente depende, na internet é tempo hoje, né? Isso, cara. Então já avisaram que a gente está sem tempo aqui, eu quero lhe agradecer. E mais uma vez, vai voltar outras vezes aqui para bater um papo legal com a gente. Vai ser sempre um prazer, Josenberg, certo? Para encerrar, Josenberg, essa temática, eu só queria também demonstrar que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ele trata sobre a responsabilidade da empresa em reparar o dano gerado. Certo? O que é que ele diz? Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias,
permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Aí o parágrafo único do artigo 22 diz assim: nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos. Então, se a empresa lhe causou um dano e você conseguir comprovar essa relação, né, esse nexo causal, a empresa ela tem a obrigação, dever legal, de reparar o dano que foi gerado ao cliente. Então, todo mundo buscando seus direitos. E a TV Oasis vai estar sempre aqui para trazer, né, esse tema à tona e defender os seus direitos. Pedro, muito obrigado pela presença e está convidadíssimo para voltar outras vezes. Maravilha, Josimar. Eu que agradeço pelo convite, né, e por esse bom bate-papo. Certeza. É um bate-papo excelente. Muito bom. Sempre muito bom, Josimar. Sempre muito bom. Nossas conversas sempre se esticam muito. Certeza, certeza. Quando a gente dá fé, o tempo já passou demais. Isso. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Josimar. TV Oasis, 15 anos fazendo o melhor para você e com você. Um cheiro no teu coração. Valeu!